Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classes. Capítulo 7. A Nova Educação. Primeira parte. As aspirações da burguesia no terreno pedagógico, tão pomposamente enunciadas por Rousseau e tão pobremente realizadas por Pestalozzi e seus discípulos, pareceram, por volta de 1880, quase uma realidade. O advento da escola laica, conseguido por essa época, depois de violentos debates, punha, de certo modo, um ponto final à batalha empreendida alguns séculos atrás com a intenção confessada de arrebatar à Igreja o controle do ensino. Mas, na realidade, o advento da escola laica não foi uma vitória, foi apenas uma transação. Depois da Revolução Francesa, a restauração monárquica foi acompanhada em todas as partes por uma feroz reação nas escolas. Uma reação tão feroz que provocou, por sua vez, da parte da burguesia liberal, um ódio à Igreja perfeitamente comparável ao dos primeiros dias da Revolução. Logo no dia seguinte ao da subida de Luís Felipe ao trono, protótipo do rei burguês, uma multidão de comerciantes e operários irrompeu a sede da Arquidiocese de Paris, quebrando janelas, destruindo móveis e lançando ao Sena vestimentas eclesiásticas, cálices e imagens. O diário oficial, Le Moniteur, se limitou a publicar poucas linhas a respeito dessa justa indignação do povo. Não se passaram muitos anos quando algumas vozes que reclamavam o cumprimento das promessas com que a burguesia conquistou em 1830 o apoio do proletariado vieram demonstrar às classes dirigentes que talvez fosse oportuno volver os olhos ao Padre Nosso da infância. A heróica sublevação dos tecelões de Lyon, em primeiro lugar, e do proletariado de Paris depois, fez com que a burguesia se aproximasse da Igreja, e como esta não empresta gratuitamente a sua colaboração para nada, o resultado dessa aproximação foi uma considerável invasão do clero das atribuições estatais. Tão considerável que, no terreno pedagógico, é impossível imaginar uma submissão mais completa da escola aos interesses da Igreja do que a que ocorreu na França, em meados do século XIX, como a decorrência da chamada Lei Fallou. As tentativas que a burguesia liberal empreendeu desde essa época, no sentido de arrebatar de novo à Igreja a conquistada hegemonia no terreno pedagógico, ressentiram-se da existência de graves contradições. A burguesia era inimiga da Igreja, mas, ao mesmo tempo, necessitava dela. Inimiga na medida em que ela pretendia realizar os seus negócios sem a interferência desse sócio de má-fé que sempre estava disposto a apropriar-se dos melhores bocados. Aliada na medida em que via na Igreja, e com razão, um poderoso instrumento para inculcar nas massas operárias a sagrada virtude de se deixar tosquear sem protestos. A escola laica que resultou desse conflito estava, portanto, muito longe de ser revolucionária. Ela pretendia, tão somente, regulamentar o ensino religioso ministrado nas escolas, de modo a evitar conflitos no seio de uma instituição que era frequentada por burgueses pertencentes a vários credos. E tanto isso é verdade que todas as vezes que os paladinos dessa lei se viram obrigados a expor francamente as suas ideias, estas se mostraram bem mais retrógradas do que as expostas um século atrás pela ala esquerda do Terceiro Estado. Em vez de combater a Igreja, como fazia Voltaire, em vez de afirmar que um povo educado por sacerdotes não pode ser um povo livre, como fez Condorcet, os que, na ocasião, defendiam o laicismo, se limitaram, no fundo, a proclamar o seu máximo respeito pelo fato religioso. Abre aspas,
Não nos sentimos autorizados pelos nossos eleitores a combater nenhuma crença, fecha aspas, declarava Jules Ferry. E no Congresso Pedagógico de 1881, esse mesmo parlamentar aconselhava aos professores, abre aspas, que se guardassem dos fanatismos, tanto do religioso quanto do não religioso, que são igualmente maus, fecha aspas. Mais explícito ainda, Ernest Lavoisier, no seu famoso discurso às crianças, dizia que os enciclopedistas procederam muito mal, abre aspas, referindo-se impensadamente ao espírito religioso, que é um poder legítimo e forte, fecha aspas. Abre aspas, quando observamos estrita neutralidade, acrescenta, e é necessário que não se lhe oponha o menor impedimento, tem o direito de queixar-se. Os escolares têm as suas horas leigas e as suas horas religiosas. Não se introduziu na sua existência nenhuma perturbação, fecha aspas. Abre aspas, a escola não está nunca demasiado longe da igreja, fecha aspas. Expressivas palavras, essas nos lábios de um campeão do laicismo, tão claras no seu aspecto político que pronunciá-las equivale a dizer: a burguesia e a igreja se estorvam mutuamente muitas vezes, mas como tem um inimigo comum pela frente, seria insensato que elas se separassem demasiado uma da outra. 50 anos já transcorreram desde essa ocasião. De acordo com as declarações expressas dos seus próprios teóricos, a burguesia não foi capaz de dar às massas, durante todo esse tempo, nem mesmo aquele mínimo ensino que convinha aos seus próprios interesses. Se tomarmos como índice da eficácia da escola primária a porcentagem de alunos que conseguiram terminá-la, somos obrigados a concluir que só um número muito reduzido de crianças está em condições de cursá-la, de ponta a ponta. 45% na Prússia, 41% na Áustria, 25% na Bélgica. Na Argentina, a estatística escolar de 1916 demonstrou que, dos alunos que terminaram o quarto ano primário, só 20% terminaram seus estudos no Colégio Nacional e que, portanto, 80% das crianças argentinas não recebem instrução suficiente. De cada 100 alunos do primeiro ano, 55 cursam também o segundo, 31 o terceiro, 19 o quarto, 10 o quinto e 6 o sexto. Resulta daí uma perda anual de respectivamente 45, 69, 81, 90 e 94%, que se mantém constante. Esses números são tão claros que um ex-ministro argentino da Instrução Pública, Carlos Saavedra Lamas, declarou há não muito tempo que o nosso sistema atual de educação era inepto, abre aspas, porque não atendia às necessidades de toda a população segundo idade, situação escolar e tendências, fecha aspas. Um século e meio após a Revolução Francesa, a burguesia reconheceu, portanto, e pelas palavras dos seus próprios ministros, que as suas escolas não asseguram às massas o mínimo necessário de educação de que necessitam. É verdade que os espíritos mais reacionários se atreveram a negar essa realidade. Não é verdade que a escola burguesa não possa dar instrução a todos. Ela apenas elimina os realmente incapazes de receber essa instrução. Essa é a opinião que se percebe em muitos pedagogos contemporâneos, mesmo nos mais lúcidos, como acontece, por exemplo, com o autor do Plano Iena.
De fato, na sua opinião, os alunos que abandonam a escola, que na Bélgica são 75% e na Argentina 80%, abre aspas, o fazem porque a escola os expulsa à mercê de repetidas reprovações. O absurdo dessa afirmação salta aos olhos, de tal modo que o mesmo Saavedra Lamas, na Argentina, lhe parece que não é razoável supor que, abre aspas, os 80% das crianças e jovens que fracassam na sua tentativa de escapar à sua condição proletária sejam biologicamente ineptos. Fecha aspas. Note o leitor a confissão expressiva do ministro, ao supor que os que terminam o ciclo primário, abre aspas, estejam perdendo. Escapar, abre aspas, a sua condição de proletários, fecha aspas. E não diz mal o senhor ministro. A escola primária está orientada de tal modo que afasta do proletariado os poucos filhos de operários que a frequentam. Mediante o ensino habilmente dirigido e continuado, ela os leva a compreender a sua superioridade em relação aos seus pais e faz com que se esqueçam ou se envergonhem da sua origem modesta. Formar uma aristocracia operária, arrivista e dedicada é uma das intenções mais claras do ensino popular dentro da burguesia. Creio inútil acrescentar, depois do que dissemos anteriormente, a respeito das atuais condições de trabalho infantil, que supor que a escola repila uma enorme parte da população infantil, e não pelo fato de serem indivíduos incapazes biologicamente, porque esta afirmação é inadmissível, por não conseguir retê-la mediante um adequado plano educacional, constitui uma afirmação perfidamente calculada. Em vez de confessar que as crianças que abandonam a escola primária são as mesmas crianças que a burguesia obriga desde cedo a trabalhar para ajudar a manutenção de um lar que essa mesma burguesia destruiu previamente, prefere-se jogar a culpa sobre os desgranados escolares, para usar a expressão com que se começa a designá-los, sobre a insuficiência dos programas, sobre a dificuldade do ensino, sobre a rigidez dos horários. Conta-nos Fernández de los Rios, abre aspas, alguns dias atrás, ao regressar de Granada, eu me detive num pequeno povoado de Serra Morena para reabastecer-me de gasolina. Passamos pela frente de algumas escolinhas, que visitei tão logo pude. Nessa mesma ocasião, eram 2 os professores. Um deles reconheceu-me, mas o outro permaneceu alheio à minha presença. Tratava-se de um rapaz em que reconheci, à primeira vista, vocação e desejo de ensinar. Observei os cadernos dos alunos e dava gosto folheá-los. Tudo aquilo me agradava, mas eu lhe observei que os alunos eram pouco numerosos. Efetivamente, respondeu-me ele, quase todos estão trabalhando com seus pais na colheita da azeitona. Eis aí uma verdade. Na maioria dos casos, as crianças contribuem com seu trabalho para o orçamento familiar. E isso faz com que elas se afastem durante muitos meses da escola. E quando esse afastamento se dá logo no início da vida escolar, ela esquece tudo o que aprendeu. Fecha aspas. Esta é a realidade crua que a burguesia dissimula, da mesma forma que disfarça a enorme subalimentação que existe entre as crianças que frequentam a escola. Mas, a parte desta hipocrisia, a que o pensamento burguês nos acostumou bastante, é importante reconhecer, agora que a burguesia não se teria apressado a culpar os programas e os métodos escolares por esse fato, se ela própria já não tivesse, há tempo, reconhecido a necessidade de reformá-los. Essa necessidade se tornou mais visível nos últimos anos
e engendrou entre os técnicos em pedagogia uma proveitosa frutificação de sistemas e de planos. É dentro da nova educação a corrente que poderíamos chamar metodológica, sem se preocupar muito com problemas doutrinários e filosóficos, ela encara a questão de um ponto de vista técnico. Mediante que inovações didáticas obteríamos para o ensino primário um rendimento máximo? Mas, ao lado dessa corrente silenciosa e calma, surgiu desde os fins do século passado outra corrente turbulenta, que lança mensagens e decálogos, mas que se acentuou há muito pouco tempo. Sem desconhecer a urgência de uma reforma didática, isto é, da técnica de ensino, essa corrente afirma que o núcleo do problema não está nisso, e sim no aspecto cultural. Educar não seria para ela reformar este método ou corrigir aquele horário, mas sim, abre aspas, mergulhar uma alma no seio da cultura, fecha aspas. É a corrente que poderíamos chamar doutrinária, por oposição à que denominamos metodológica. Tendo uma orientação muito mais filosófica do que prática, essa corrente é, naturalmente, a mais inflada, presunçosa e solene das duas mencionadas. Olha a outra com desdém, gosta de usar uma linguagem ríspida, empregando um tom cada vez mais doutoral. Os espíritos simples a contemplam pasmados, e ainda que alguns suspeitem, usando esse bom sentido, que é a defesa das almas honradas que há em toda ela. Como diria Molière, trop de brûlamine et trop de tintamarre. Nem por isso deixam de escutá-la com o respeito que o pedantismo esotérico, reservado e distante, inspira. Para dar um exemplo que saliente as características diferenciais dessas duas correntes, imaginemos uma aula comum de matemática. Para os metodologistas, o cerne do problema residirá na seguinte pergunta: de que modo deverei organizar o meu ensino para que o aluno adquira noções claras com o mínimo de esforço? Para os doutrinários, as coisas seriam diferentes. No primeiro plano das suas preocupações, já não estará o fato de a criança adquirir uma clara noção da matemática, mas sim no fato de ela se aproximar do ethos, do temperamento matemático. Dizendo de outro modo, de um modo, aliás, grato aos doutrinários e que, por vir deles, não aclara muito o assunto, os metodologistas viveriam dentro do saber de domínio, ao passo que os doutrinários viveriam dentro do saber de salvação. O que significam essas tendências? Qual é o sentido social que as orienta e anima? É o que trataremos de esclarecer nas duas aulas que ainda nos sobram. Mas como nas anteriores fomos elaborando os materiais necessários para resolver essas questões, agora só temos de recolhê-los e de aplicá-los. Consideramos primeiro os metodologistas pelos simples fatos de serem eles os mais humildes. Não é necessário muito esforço para reconhecer que a sua posição é uma consequência longínqua das inovações técnicas que constituem a base e a condição da prosperidade burguesa. Muito antes de as primeiras máquinas terem sido incorporadas à economia como um recurso poderoso para aumentar o rendimento do trabalho, a burguesia já havia sentido como a necessidade imposta pela vida do comércio a urgência de metodizar o esforço, de submetê-lo a um plano. Esse caráter metódico da burguesia, tão distinto dos meios de vida desordenados e violentos do senhor feudal, deu ao burguês dos primeiros tempos um caráter regular, preciso, parcimonioso. Os entraves que as corporações impunham ao trabalho com a intenção de limitar a concorrência acentuavam essa tranquilidade sem sobressaltos que encontramos nos burgueses das primeiras gerações. Trabalhar alguns anos para reunir uma soma não muito grande e retirar-se depois para desfrutar a sua renda tranquilamente.
Esse foi durante alguns séculos o ideal do burguês. Mas a introdução da manufatura em primeiro lugar e da fábrica logo depois, uma produção cada vez mais intensa e acelerada, não só repercutiu nos negócios da burguesia, como também nos métodos educativos. Vimos em uma das nossas últimas aulas de que maneira Comênio procurou satisfazer essa exigência de acordo com os recursos do seu tempo, no capítulo 19 da sua Didática Magna, de 1657, que se denomina, abre aspas, Bases para fundar a rapidez do ensino com a economia de tempo e de fadiga, fecha aspas. Um século e meio mais tarde, Pestalozzi se propunha o mesmo objetivo. E para demonstrar a superioridade do seu método sobre os tradicionais, ele proclamava com orgulho que, na sua escola, se aprendia em 3 meses, o que, em outras, requeria mais de 1 ano. Porém, tanto Comênio quanto Pestalozzi fundamentaram seus métodos no conhecimento empírico e deficiente da natureza do material com que trabalhavam. Não basta gostar muito de crianças para compreender as suas necessidades, tão diversas das nossas, ou a sua organização mental, de estrutura não menos diferente. Mais do que Comênio, Pestalozzi viveu toda a sua vida em íntimo contato com seus discípulos, e ainda que esse santo da pedagogia distribuísse bons cascudos a torto e a direito, não podemos negar que ele teve ao seu alcance um enorme material de observação. Mas a observação científica, que parece não exigir mais do que o claro mirar, está fatalmente impregnada em cada momento histórico com as ideias dominantes da época, a tal ponto que o observador, consciente ou não, interpreta o fenômeno no próprio momento em que o registra. Pestalozzi, da mesma forma que os que seguiram a sua trilha, desde Froebel a Herbart até Spencer, não pôde se subtrair às concepções mecânicas que dominavam a psicologia do seu tempo. A técnica educativa que surgiu dessa psicologia, não obstante as vantagens que apresentava em relação à antiga, resultou muito abstrata, intelectual e formalista. Sob a sua influência, o espírito infantil foi obrigado a suportar a fadiga e a tortura de uma educação que atribuía à inteligência da criança mais importância do que a sua espontaneidade. A criança era sobrecarregada com conhecimentos, sem se lidar previamente ou concomitantemente à enzima de que necessitava para assimilá-los. Pouco importa que esses conhecimentos já não fossem as explanações, conjunções e disjunções escolásticas que tanto fizeram rir a Vives. O modo de ensinar história, geometria, química ou gramática continuava sendo tão analista e falso como o ensino meio científico e meio escolástico dos jesuítas. Esse atraso da técnica escolar em relação ao nível de desenvolvimento já alcançado pelas técnicas fundamentais não nos deve causar espécie. Seria ingenuidade pensar que as mudanças sofridas pelos processos de produção provocam imediatamente mudanças correspondentes nas técnicas a eles vinculadas. No caso particular do ensino, os seus métodos dependem em grande parte do desenvolvimento prévio da psicologia da criança. Ora, no último terço do século XIX, este ramo científico ainda estava ensaiando seus primeiros passos e não poderia mesmo dar à didática as suas premissas fundamentais. E, de fato, só por volta de 1900 é que surge a nova didática, com iniciadores familiarizados com a alma infantil por meio da antropologia, psiquiatria e trabalhos de laboratório. Brinet, de Crowley, Montessori, Dewey, Claparede, em substituição ao mal barato de tempo e de esforço que as velhas técnicas traziam consigo, soletramento, memorização,
fragmentação do ensino, etc., a nova técnica se propunha a aumentar o rendimento do trabalho escolar, cingindo-se à personalidade biológica e psicológica da criança. Surge daí a parte da nova educação que ataca a rigidez dos velhos programas, a tortura dos horários inflexíveis, dos exames desnecessários, a corrente que pretende que se leve em conta a personalidade dos alunos, tal como eles a manifestam por meio do interesse. Mas a nova técnica não se reduzia a isso. Tal como a escola se mostrava há pouco e continua sendo, não havia nela nenhuma sombra de trabalho coletivo. Exatamente como acontecia nos primeiros tempos da manufatura, em que o patrão agrupava os seus operários no mesmo local para economizar espaço, luz, etc., mas em que deixava que cada um realizasse isoladamente a sua tarefa. Também na escola, as 30 ou 40 crianças que compõem uma classe, não obstante a comunidade local, constituem o que poderíamos chamar metaforicamente de produtores independentes. Mas nesse interregno, as necessidades da indústria acentuaram a necessidade de haver cooperação no trabalho, de modo que, apesar da rivalidade existente entre os fabricantes, cada patrão exigia dos seus operários o máximo de cooperação possível. Em outras palavras, se fora da fábrica o antagonismo se tornava mais agudo, dentro dela, ao contrário, o patrão organizava o trabalho de tal modo que tudo era colaboração e solidariedade. Os técnicos da nova didática aceitaram essa sugestão, sem talvez suspeitarem qual a sua fonte, de tal modo que se pretendeu reunir os alunos ao redor de centros de interesse e associá-los mediante trabalhos em comum, em vez de cada criança estudar por conta própria as suas lições e preparar individualmente os seus deveres escolares. Depois do individualismo da velha escola, temos a socialização da nova. Mas, da mesma forma que a socialização do trabalho industrial não se reduziu a uma simples coletivização do trabalho dentro de cada fábrica, mas impôs formas cada vez mais complexas de solidariedade, assim também a coletivização do trabalho dentro de cada grau escolar sugeriu a possibilidade de associar o trabalho de um grau com o de outro, de modo que a criança, em vez de permanecer encerrada no seu grau, pudesse sair dele para entrar em contato com os demais graus ou grupos, mediante planos comuns e trabalhos coletivos. É claro que, uma vez realizada essa aspiração, a escola deixa de ser uma reunião de unidades para se converter no que hoje se chama uma comunidade escolar, isto é, uma unidade de ordem superior. Com essa noção de comunidade escolar, parece-nos que a corrente que chamamos metodológica alcançou a sua expressão mais completa. Pouco preocupada com teorias, mas muito interessada em realidades, a corrente metodológica, através das suas diversas expressões, plano Dalton, plano Howard, técnica Winnetica, sistema Montessori, sistema de Crowley, etc., constitui, no fundo, a racionalização do ensino. Neste momento em que o imperialismo capitalista lança mão da totalidade dos seus recursos, em que os psicotécnicos selecionam sofregamente operários, em que as linhas de montagem aproveitam ao absurdo a sistematização ajustada do movimento, é justo que a escola fosse arrastada na avalanche. Para expressar pitorescamente a nossa interpretação, diríamos que, na base da nova técnica do trabalho escolar, está Ford e não Comênio. E é natural que seja assim. A didática magna corresponde à época do capitalismo manufatureiro, ao passo que o sistema de Crowley e o Montessori correspondem à época do capitalismo imperialista. Já dissemos que a chamada nova educação compreende também outra corrente além da metodológica, uma corrente que, às vezes,
se superpõe a esta e que, por outras vezes, segue paralelamente a esta ou mesmo, muitas vezes, se opõe a esta. Batizamo-la de corrente doutrinária. Sem contradizer a metodológica, esta corrente somente se propõe arrancá-la das suas preocupações estritamente técnicas e critica o seu objetivo de preparar as crianças para a vida prática do nosso tempo. Além disso, esta corrente pretende também proporcionar às crianças um desenvolvimento que, abre aspas, esteja de acordo com a ideia de humanidade e com seu destino completo, fecha aspas. Não prepara, pois, para a vida, entendendo-se por vida as formas sociais do presente. Olhando para o futuro, ela pretende superar o presente e substituir as formas atuais por outras formas, abre aspas, que não lhe interessam quais sejam, fecha aspas, que permitam a livre atuação da personalidade humana. Para renovar essa personalidade e, abre aspas, conseguir uma nova imagem do homem, fecha aspas, como diz Winnicke, essa corrente acredita que é urgente transformar a escola e modificar por seu intermédio a própria sociedade. Nas suas mãos, o presente não é mais do que um instrumento para preparar o homem do futuro. Mas como o Estado tem dado repetidas provas de que considera a escola como um instrumento para assegurar o seu próprio domínio, a corrente doutrinária, afirma Winnicke, abre aspas, exige tanto do Estado quanto da sociedade burguesa uma ação de renúncia e de autolimitação fundamental, a ação pela qual o Estado só chega a ser Estado cultural, que reconheça os seus limites, que mantenha suas mãos afastadas de tudo aquilo que, como a justiça, a ciência, a arte, está a serviço de poderes superiores, superpolíticos, eternos, fecha aspas. Como, depois destas palavras, é possível que algum dos senhores julgue ter entendido mal, repito, que a corrente doutrinária exige do Estado que ele deixe de ser um Estado burguês, isto é, o instrumento de opressão a serviço da burguesia para converter-se num Estado cultural, isto é, num Estado que retire as suas mãos da escola para que não ressoe nela mais do que, abre aspas, a voz da humanidade, o espírito da humanidade, fecha aspas. Nas lições anteriores, vimos de que modo a educação tem sempre estado a serviço das classes dominantes, até o momento em que outra classe revolucionária consegue desalojá-las do poder e impor à sociedade a sua própria educação. Todavia, quando a nova classe ainda não se sente suficientemente forte, ela se conforma provisoriamente em esperar que a classe dominante se esgote um pouco antes de assediá-la. Neste caso, não há revolução no campo da educação, há uma reforma. Encontramos reformas educacionais na Grécia do século V a.C., com os sofistas, na Roma do século II a.C., com os retores, no feudalismo do século XI, com as universidades, no Renascimento do século XVI, com os humanistas. Em todos esses casos, as reformas educacionais foram precedidas de transformações sociais, mas não de convulsões. Em todos esses casos, houve previamente modificações no equilíbrio das classes, mas não houve ruptura desse equilíbrio. As 4 formas mencionadas foram o contragolpe no terreno educacional de um processo econômico mediante o qual uma sociedade aristocrática e agrícola retrocedia sem claudicar diante de uma sociedade comerciante e industrial. Revoluções no campo educativo não vimos mais do que 2, quando a sociedade primitiva se dividiu em classes e quando a burguesia do século XVIII substituiu o feudalismo. Podemos, então, perguntar, depois da Revolução Burguesa do século XVIII, ocorreu algum novo desequilíbrio ou ruptura entre as classes sociais capaz de tornar urgente uma nova educação?
Já afirmamos que a burguesia do século XVIII, depois de fazer em seu proveito a sua revolução, barrou imediatamente as aspirações das massas populares. De fato, a Revolução de 89 ainda não tinha 10 anos de existência e já Babeuf encarnava obscuramente os desenganos das massas operárias. E desde essa época, com convulsões cada vez mais violentas, 1848, 1871, 1905, a sociedade quedou dividida em duas classes hostis, com interesses inconciliáveis. De um lado, uma minoria de exploradores burgueses, e de outro, uma enorme massa de proletários explorados. E enquanto a burguesia mais desesperadamente aperfeiçoava as técnicas de produção, numa conquista raivosa de riqueza e de novos mercados, durante todo o século XIX, mais o proletariado ia se convertendo num simples acessório das máquinas. No entanto, a máquina, ao reunir a seu serviço enormes massas de operários, não só despertou neles os primeiros albores de sua consciência de classe, como também criou as condições objetivas que tornaram necessária a sua libertação. Diante da enorme expansão das forças produtivas, a burguesia se mostrou impotente, exatamente como o mago a que Marx se refere no seu manifesto comunista, aterrado diante dos poderes formidáveis que ele próprio havia conjurado. De fato, o modo capitalista de apropriação resulta incompatível com o caráter cada vez mais social da produção. Enquanto milhares de operários criam as riquezas que saem das fábricas, um reduzido número de parasitas aumenta fabulosamente o seu capital. Em outros tempos, a burguesia foi um fator para o progresso social, não há dúvida, mas, atualmente, ela se converteu num obstáculo a esse progresso, e de tal modo que não só não tem interesse em continuar aperfeiçoando o poder do homem sobre a natureza, como ainda procura detê-lo. Por outro lado, o proletariado, cada vez mais forte, vem derrubando por toda parte as barreiras burguesas que o impedem de viver, exatamente como a burguesia, na sua hora histórica, rompeu as barreiras feudais que a asfixiavam. Desde o mês de outubro de 1917, a data da sua grande revolução, que o proletariado russo dividiu a nossa era em duas idades que coexistem. A nossa, a burguesa, que já pertence ao passado, e a outra, a socialista, que na Rússia é quase presente, mas que para nós ainda pertence ao futuro. Diante dessa realidade atual, que classe social interpreta a doutrina da nova educação? Vamos nos limitar agora apenas a propor em termos exatos o problema, para só resolvê-lo cabalmente no próximo capítulo. A investigação pode ser conduzida em duas direções bem distintas. Se a burguesia é, historicamente falando, uma classe social já condenada, seria quase um sarcasmo indagar se a nova educação interpreta os seus ideais. No atual momento em que vivemos, a agonizante burguesia sabe que só lançando mão do terror, isto é, do fascismo, poderá prolongar por mais algum tempo a sua vida. Uma a uma, foi ela perdendo as características que lhe deram uma feição própria. A concorrência do mercado a havia feito individualista, as necessidades de cálculo racionalista, a liberdade de imprensa liberal. Agora, as limitações da concorrência provocadas pelo monopólio obrigaram-na a renunciar ao individualismo. A certeza de que o seu fim está próximo levou-a de novo ao pé dos altares. O desejo de sobreviver arrastou-a para o caminho da ditadura declarada. Monopolista, religiosa e fascista, a burguesia contemporânea não só renunciou ao ensino leigo, porque havia batalhado tantos anos, como impôs à escola um tão ostensivo caráter de instrumento a serviço do Estado,
que a criança italiana e a alemã não são mais do que futuros soldados do fascismo. Encarnará, então, a doutrina da nova educação os ideais do proletariado? A pergunta pode fazer com que vacilemos uns segundos. O socialismo, ainda que os seus inimigos digam o contrário, aspira a realizar a plenitude do homem, isto é, libertar o homem da opressão das classes, para que recupere, com a totalidade das suas forças, a totalidade do seu eu. O proletariado libertará o homem ao libertar-se a si próprio, dizia Marx, porque representando ele como classe social, a perda total do homem, abre aspas, só poderá libertar-se a si próprio se encontrar de novo o homem perdido, fecha aspas. No projeto de profissão de fé comunista, escrito por Engels em 1847, que foi um dos mais importantes materiais usados por Marx para compor o seu manifesto, podemos ler uma página formosíssima que nos mostra de que modo o desenvolvimento da produção, sob o impulso de toda a sociedade, reclamará e engendrará, abre aspas, homens íntegros, fecha aspas, homens totalmente novos. Mas, se em alguns pontos a doutrina da nova educação parece coincidir com o ideal socialista, as diferenças não são tão grandes em outros que nos parece ridículo insistir a respeito dela. A nova educação se propõe, com efeito, construir o novo homem a partir da escola burguesa. De uma escola, na realidade, na qual o Estado burguês se comprometa a não interferir em nada, de uma escola em que os professores deverão, portanto, ingressar completamente isentos de qualquer mentalidade de classe. Aspiração absurda, desmentida por toda experiência histórica, e que supõe nesses teóricos uma ingenuidade a toda prova. Em todas as lições anteriores, vimos que a educação ministrada por meio de uma escola renovada só aparecia depois que a classe social que a reclamava já havia conseguido afirmar em grande parte os seus interesses e mantinha à distância o Estado inimigo. Quando, em 1792, Condorcet exigia à monarquia que não mais interferisse na educação, não lhe faltava mais do que 5 meses para derrubá-la. Por causa disso, porque a classe em cujo nome falava já não tinha em suas mãos a vitória, é que as exigências de Condorcet, longe de nos parecer ingênuas, revelaram-nos a sua profunda habilidade. Mas exigir do Estado burguês, não em nome de uma classe inimiga, porque, neste caso, esse pedido estaria dissimulando um ultimato, mas em nome da cultura e do espírito, que ele autolimite os seus poderes de forma a se converter num estado cultural, deixando assim de exercer qualquer controle sobre o ensino, que é uma das suas mais sutis armas de opressão, constitui uma ingenuidade tão grande que toca as raias da epopeia. Na próxima aula, nós iremos ver tudo o que há de ingênuo, reacionário e suicida nessa absurda pretensão, mas agora apenas iremos ver que os teóricos que encarnam a corrente mais ruidosa da nova educação repetem hoje, diante do Estado burguês, a mesma atitude grotesca que Pestalozzi assumiu diante do Estado absoluto da sua época. Em 1814, as tropas do imperador da Rússia quiseram instalar um hospital no internato que Pestalozzi dirigia. Muito indignado, o grande educador foi queixar-se ao imperador Alexandre, que, na ocasião, encontrava-se em Basileia. O imperador recebeu-o com bondade e concordou de boa vontade com as suas reclamações. Pestalozzi, então, satisfeito com o êxito obtido, resolveu fazer outro pedido ao imperador. Se este já o havia atendido uma vez, por que não haveria de atendê-lo uma segunda? Mastigando um pouco a gravata, como fazia cada vez que estava emocionado, Pestalozzi pediu, então, ao imperador que proclamasse a emancipação dos servos na Rússia. O imperador olhou-o por um instante e, sem dizer uma palavra, sorriu.
O primeiro exemplo de um professor pedindo a um chefe de Estado que autolimite os seus poderes, não é realmente muito alentador.